Olé pelo Mundo. Oferecimento Supermercados BH, onde o que é bom custa pouco. E Cappuccino Três Corações, 20 anos com você. Bom dia, é o Olé pelo Mundo chegando na tela da Band. Um super beijo para todo o estado de Minas Gerais, que passa a acompanhar agora o Olé pelo Mundo. Bom dia, Júnior Brasil. Bom dia, Edmar. Um abraço para você e para os amigos. Um programa super especial, um Olé diferente. Volta ao passado, falando de futebol, falando da paixão do brasileiro aqui no Museu Abílio Barreto. Uma exposição sobre o futebol e o futebol da nossa Belo Horizonte, com histórias de Cruzeiro, Atlético, América e muito mais. Imperdível o programa. E quem não conhece a história não sabe valorizar o presente. Muito do que está escrito aqui, do que vai ser mostrado, das imagens, remonta exatamente ao futebol que a gente vive hoje. Os problemas, as soluções. Você vai aprender muito no programa de hoje. Tenho certeza. E traga a família, porque é um programa que vale a pena, principalmente porque você vai conhecer a raiz do nosso futebol. Vamos conhecer, Dimara? Vamos lá então, galera. Estamos agora do lado de dentro do Museu Abílio Barreto. Começa a exposição sobre o futebol da nossa história, da nossa Belo Horizonte. E começa, Dimara, com um alerta. Num dado momento, em Belo Horizonte, cada ponto verde representou um campo de futebol amador. Ou seja, já tivemos essa quantidade de campos de futebol amador que hoje, infelizmente, estão sendo extintos em função da especulação imobiliária e aí o futebol amador, que faz tão bem para as comunidades. Inserção social, é oportunidade de lazer barato, está acabando. Olha só a quantidade, Dimara. É verdade, chega a surpreender, porque isso também faz parte da realidade do nosso futebol profissional hoje, né? Muitas vezes nós questionamos as revelações, os jogadores que não aparecem mais em Belo Horizonte, que não aparecem mais na Grande BH, mas tudo isso vem dessa própria história. Hoje, para você que seu filho pratique o futebol, você tem que estar numa escolinha de futebol, que já não tem as dimensões do campo normal, o aprendizado dele é diferente, né? E muitas vezes, e na maioria delas, nem todo mundo tem oportunidade de estar nesse momento. E isso é que vai dificultando e chegando a ter o futebol profissional que a gente tem que ter hoje. Ou seja, os jogadores sendo buscados fora de Belo Horizonte, da Grande BH, muito longe da nossa realidade. E já tivemos tantos jogadores revelados, disputando até Copa Itatiaia, e não vamos longe não. Leandro Damião, do Internacional, até pouco tempo jogava bola em campos de várzea e hoje está aí brilhando com a camisa da Seleção Brasileira. Mas tem mais, Dimara. Vamos rodar? Vamos lá, vamos ver mais. Dimara, aqui algumas fotos aéreas da Belo Horizonte antiga. Tem foto aqui de 1950, mostrando como eram os bairros e a presença dos campos de futebol. Muito legal. 50 a gente não estava nem ainda no projeto, viu, Dimara? Mas olha aqui, muito legal a região do bairro do Horto. 1, 2, 3, 4, 5 campos só no bairro do Horto. Aqui na Serra. É a Renascença Cachoeirinha aqui, 2 campos. E o bacana disso tudo, né, a gente saber que a cidade toda, a galera tinha como praticar, ou seja, né, o menino não ia só para a rua, que é um outro problema que a gente vive hoje social. O menino ia para o campo mesmo, né, juntava os amigos. E tinha um monte de gente que tinha time mesmo, né, são famosos as pessoas que nos seus bairros juntavam os meninos e formavam os times. Muitos desses jogadores... São os fundadores dos clubes daqui. Também, muitos desses jogadores das décadas de 80 e até 90 são jogadores formados nesses campos todos de Belo Horizonte. Eu acho que isso que é bom, principalmente para quem está no interior e acompanha a gente, entender melhor como é que era o processo. Porque o cara do interior não tinha noção que Belo Horizonte tinha tudo isso de campos, era uma capital, né? E com essa abrangência. E bom lembrar também que isso não é uma coisa que acontece só em Belo Horizonte. Nas grandes capitais do Brasil, e a referência é São Paulo, Grande São Paulo, Rio de Janeiro,
todo o estado fluminense também passou pela mesma situação, né? E teve os seus campos de várzea num momento social, ocupado aí pela explosão demográfica das grandes cidades, deixado de lado em prol de um mundo social que estava mudando, né? E é uma pena quando a gente vê a diminuição, a extinção de alguns campos. Para cada dólar que você investe no esporte, você economiza 3 na saúde. Então, uma pena. Mas fica aí o registro bacana, o resgate da história dessa exposição sobre o nosso futebol. Mas vem coisa boa por aí, Dimara? Vem, então vamos girar? As imagens históricas, Reinaldo, vestiário, como era o vestiário. Você pegou essa época, Dimara? Não, de banheira assim, de entrar na banheira não, mas que o vestiário era mais democrático, a gente pode dizer, né? Carlos Valadares. Os jornalistas tinham acesso maior e eu me lembro que realmente era esse tumulto aí, todo mundo lá dentro. Eu sempre pedia para o cinegrafista entrar de frente, eu ficava de costas, ele me falava que a boquinha que ele está fazendo aí, comendo ali um sanduíche, um pão de queijo. O presidente Elias Calil, pai do presidente Alexandre Calil. Olha como que era o vestiário. Ali o Éder Alesso. Éder Alesso, o Bomba tá ali atrás. E interessante que você vê que os jogadores se trocavam normalmente, as câmeras estavam lá todas. Dirceu Lopes e o bacana, antigo presidente Felício Brandi, saudoso. Super competente, inovou saneou muito. o Cruzeiro, né? E o Dirceu, hein? Olha lá. E esse aí, Dimara, esse aí é muito bacana. Jairzinho, né? Quando ele veio para assinar o contrato com o Cruzeiro. Aquele cabelão Black Power. Da época, né? Jogou nos anos 70 no Cruzeiro, tá aí Jairzinho. Tricampeão mundial. E um momento histórico, né? Ele assinando o contrato com a equipe do Cruzeiro. E para quem não teve a chance de ver, é história, né? Muito dessa história, né, João, reflete hoje. É legal as pessoas terem essa consciência, né? A história foi feita para você aproveitar ela hoje. Você vê, olha o peso que o Cruzeiro tinha nessa época, a forma como ele estava, né? Olha esse que Tele bacana. Santana. Tele Santana. Super descontraído. Olha. Poucos momentos de descontração de Tele, que era bravo, muito bravo. E olha, na entrevista era isso aí, o repórter entregava o microfone, saía, e aí o entrevistado falando com muita desenvoltura. Aliás, eu não sei como é que... Será que não tinha repórter? Eles entregavam lá e iam embora. Muito bacana, sem dúvida nenhuma, um vídeo muito legal, os repórteres, né, da época. E olha lá que interessante, o time está todo sentadinho, quietinho, esperando. Hoje eles fogem dos repórteres. Não, e a diferença está no vestir também, né? Sem uniforme, simplicidade. Tá vendo? Olha lá, e não eram uniformizados para viagem, para nada. Hoje é uma história de uniforme de viagem, aquela coisa toda, né? E nessa época não tinha, é interessante. Dimara, e olha a diferença, olha o ônibus e como os jogadores embarcavam, né? Sem uniforme. Totalmente diferente. E o ônibus também não era isso que a gente está acostumado agora, né? O do Cruzeiro tem o símbolo todo, o Atlético tem o símbolo todo, os principais clubes, o que não tem mais, né, galera? Didi, o saudoso também. Didi foi jogador, foi técnico. Nessa época daí ele era técnico do Cruzeiro, né? Isso. E aqui a gente pega a compra de ingresso, né? Era que algo coisa, também né? sem organização. Parece que o cambista nem parecia tanto. Não parecia tanto. E você vê como que os ingressos também eram diferentes, né? Muito. E a torcida, a festa da torcida, que parece que nessa época ainda podia, né, entrar com as bandeiras no estádio. Então você vê que a movimentação deles era diferente. Também tinha ali uma bebida alcoólica. Mineirão também. A visão do Mineirão. A visão do Mineirão da cabine. A visão das cabines era muito legal no Mineirão. E o Mineirão lotado, isso realmente é uma marca, né, Jônio? Sim, sem dúvida. E os jogadores em campo também, olha que batutos, bacana. O torcedor. As charangas todas, uma época né? romântica, a gente pode falar do futebol. Diferente que dá muita saudade desse Mineirão. A gente vem aí com o Mineirão novo brevemente, mas esse Mineirão, sem dúvida nenhuma, é uma marca do futebol mineiro, né? É cada roupa mais estranha que a outra, pelo menos hoje pra gente, viu, galera? Muito, mas a festa das torcidas era bacana, era a mesma, né? Sim, e a torcida do Atlético também, fazendo a festa. A charanga do Atlético, famosa charanga do Atlético, né? Faz um barulho que marca muito os jogos do Atlético. Tinha gente que no Mineirão já procurava sentar próximo à charanga do Atlético, que sentia emoção diferente por lá, né? E aqui festa, na época de 82, Dimara, família do Tele Santana. A mãe do Tele, né? Aparecendo.
a galera toda comemorando aquela grande seleção do Tele Santana, sem dúvida nenhuma. Nas ruas, em Belo Horizonte, em todos os lugares, era um carnaval incrível. Quem viveu isso aí não esquece. E não esquece aquele futebol, olha a mãe do Tele, que bacana, né? Muito legal, outros tempos, outras épocas, mas uma época vitoriosa do futebol brasileiro, né? Sem dúvida, é um momento super bacana e que todo mundo viveu, respirou, a neta do Tele Santana, a seleção brasileira, Gabriela. Gabriela, hoje que já nos acompanha, beijão, Gabriela, a gente tem conhecimento sempre com ela. E não tinha essa violência de hoje, que infelizmente a gente vê em qualquer comemoração. Era Olha, você vê que bacana, né? A galera senta no carro, ninguém sai de lá para dar escândalo, nem xingar. Não atropela ninguém. Vamos lá, galera, vamos girar mais, vamos rodar. Gente, para mim é sempre gostoso falar da Semil. Afinal, essa é uma empresa na qual eu confio por contar com produtos de altíssima qualidade. Isso sem falar no sabor, né? São tantas delícias que às vezes fica até difícil escolher por qual começar, Júnior Brasil. E a Semil tem a linha Lanche Prático, que agrada aos baixinhos, aos grandinhos, todo mundo. Uma linha deliciosa. Por exemplo, a gente tem aqui sabor caramelo, morango, sucomilho, tem aqui o chocomil, o Vitamil e também os shakes de morango e chocolate. Cada um mais gostoso que o outro. Uma linha prática, saborosa, você leva para qualquer lugar. Na lancheira, na mochila e saboreia aquele lanche rapidinho, delicioso, delicioso. E claro, tem a vaquinha da Semil, que está sempre com a gente aí e olha, fazendo o maior sucesso com a garotada. E você não pode esquecer, fica de olho aí nos nossos twitters, no Olé pelo Mundo, que você pode ganhar uma vaquinha, não é isso, Júnior? É isso mesmo, super promoção. Linha Lanche Prático Semil, um sabor para cada dia da semana. Beba saúde, beba Semil. O Tauá Resort Caeté apresenta a J-City. Uma incrível cidade projetada para as crianças. A J-City é um centro de entretenimento para as crianças se divertirem e aprenderem com tecnologia e sustentabilidade. J-Bank, NutriCity, Estúdio Vic, J nas Estrelas, Lab Kids, os espaços Criatividade, Nosso Planeta, Multiuso e a J-City Shop. É diversão garantida e conhecimento para seus filhos. Venha para o Tauá Resort Caeté, o melhor resort do Brasil, para você, sua família e também para eventos. Tauá Resort Caeté. Telefone 3236-1900. Dimara, sabe o que seria muito bom? Poder ver uma partida de futebol na Itália. Ah, com certeza. Eu adoraria. Pena que fica um pouquinho caro, né? Que nada! É fácil. É só você aproveitar a promoção de 20 anos do Cappuccino Três Corações. Promoção? Qual? A de aniversário da marca, que há 20 anos é líder em vendas. Você entra no site www.perfeitopara.com.br/20 anos, participe e concorre a uma viagem para a Itália, país onde nasceu o cappuccino. Nossa, é muito fácil. Fácil, fácil. É só lembrar, Cappuccino Três Corações, perfeito para te levar para a Itália. E o Olé pelo Mundo está de volta do Museu Abílio Barreto, aqui na capital mineira, onde está acontecendo a exposição sobre o futebol. E olha que placa bacana essa aqui, Júnior Brasil. Tem até aqui uma plaquinha de patrimônio do Atlético, porque se refere ao estádio Antônio Carlos, inaugurado em 30 de maio de 1929. Todo mundo vai se lembrar, o estádio Antônio Carlos era o estádio do Atlético, fica ali na Olegário Maciel, no bairro de Lourdes. E, aliás, é um estádio que trouxe uma série de questionamentos para o Atlético, né? Ele se transformou depois num shopping. E até hoje todo mundo quer saber quando que esse shopping vem para o Atlético, quando que não vem. É uma placa importante essa aqui, né? Super importante, uma placa histórica, escrito aí estádio, muito legal, viu? E a conservação da placa. A gente tem aqui do lado também fotografia de solenidade de inauguração do estádio Antônio Carlos, aqui em 1929, a foto e a placa da inauguração. Muito bacana esse resgate. E, Dimara, que essa iniciativa, a gente possa em breve ver isso de uma maneira mais ampla. O famoso museu que falam que vai existir no Mineirão, a gente precisa isso, de resgatar a história. E o Olé tem tido esse cuidado com a história de jogadores e jogadores para a gente resgatar a memória que de repente muita gente não acompanhou e fica aí esquecida, principalmente essa geração, o pessoal das redes sociais, que às vezes não tem tanto acesso. É muito legal essa iniciativa e essa exposição.
E para mostrar para todo mundo também, porque a gente não pode esquecer que ano que vem tem Copa das Confederações, na sequência Copa do Mundo, então é a hora de todo mundo conhecer a história do futebol mineiro. E para isso a gente precisa de toda a iniciativa pública, privada, de investimento, para que todo mundo possa realmente estar conhecendo essa verdadeira história. Vamos rolar com Olé pelo Mundo? E aqui ao meu lado, Anderson Carvalho, publicitário e visitando a exposição. Tá gostando, Anderson? Muito, eu acho que faltam mais eventos desse tipo em BH. Eu tive a oportunidade de visitar o Museu do Futebol em São Paulo, que é uma das coisas mais bacanas sobre esporte que eu já vi, que são 2 andares, praticamente falando só sobre futebol e história. A gente sente muita falta de ter um pouco, de resgatar isso da nossa história aqui. Você falava do Museu de São Paulo, que é um dia. Lá aqui tudo bem, é menos tempo, mas já é um início e tem coisas super legais. Tá feliz com as coisas que você viu do Atlético? Muito, eu fiz questão até de vir com uma das camisas retrô do Galo, da década de 60, para ver um pouco essa história aqui de coisas super bacanas que eu não conhecia. Até a mala do Cafunga na época, quando ele fez a viagem do Campeão do Gelo. Tá ali, é sensacional ver isso. Espero que façam muito mais esse tipo de evento aqui na cidade. Bacana. E o título? Tá acreditando? Muito. Campeão em dezembro, se Deus quiser. Beleza. Valeu, Anderson. Obrigado. Vamos girar, que vem mais por aí com a Lé. E olha só, galera, na década de 80, o patrocínio começa a chegar, então, às camisas dos times. É isso mesmo. Aqui é a camisa do Cruzeiro, e aí você vai acompanhar que também já tem a camisa do América com patrocínio e também a do Atlético. É, sem dúvida nenhuma, uma década marcante, a década de 80, quando o patrocínio começa a ser estampado nas camisas dos clubes. Agora, tem uma mala histórica nessa exposição, não tem não, Júnior Brasil? E essa mala não sou eu, viu, Gemara? É uma mala histórica, eu sou uma mala mais nova. Brincadeira, tá aqui a mala que pertenceu ao Olavo Leite Cafunga Bastos e ele levou na excursão que deu o título ao Atlético de campeão do gelo. Tem uma bandeira, câmera fotográfica e aqui, mais interessante, o passaporte do Cafunga que foi utilizado por ele na excursão que o Atlético obteve o título campeão do gelo. Muito legal, tem muito mais por aí. Eu estou aqui, Júnior Brasil, com as charges do Mangabeira, que, para quem não sabe, em 1945, a pedido dos diretores da Folha de Minas, criou então os mascotes dos clubes. O galo, que representa a raça atleticana, a raposa, que representa a astúcia dos dirigentes do Cruzeiro, e o coelho, que é associado à esperteza do América Mineiro. Muito bacana. O coelho, então, é a esperteza dos dirigentes do América. E claro que esses personagens povoam até hoje aí a imaginação dos torcedores, dos outros chargistas e de todos nós. Muito bacana esse Museu do Futebol aqui no Museu Abílio Barreto. Estamos nos supermercados BH, onde o que é bom custa pouco e tem sempre um pertinho de você. Aqui você encontra de tudo. Qualidade, melhor preço, tudo que a dona de casa precisa aqui nos supermercados BH. Vamos conhecer um pouquinho mais dos supermercados BH. Nos supermercados BH você encontra produtos de perfumaria, shampoos, sabonetes, hidratantes, linha infantil com as principais marcas para seu filhote, ração para cães e gatos. Compra pesada do mês, arroz, feijão, tudo com preço pequenininho, pequenininho. Biscoitos deliciosos de diversos sabores e marcas. Padaria, com os mais gostosos pães e também laticínios, queijo e presunto, tudo com preço pequenininho. Supermercados BH, onde o que é bom custa pouco. Hortifruti, com grande variedade, tudo fresquinho, carnes e bebidas, tudo isso você encontra em um Supermercados BH pertinho de você. Gostou? Esse é o Supermercados BH. Vamos girar, vem dica por aí. Cappuccino Três Corações, como você toma? Ah, pra mim é perfeito pra namorar. Ela só pensa em namorar. Ela só pensa. Chegar em casa, quentinho. Ela só pensa em namorar. Ela só pensa em namorar. Cremoso, cheiroso. Ela só pensa em namorar. Cappuccino Três Corações, irresistível. Me aguarda, Carlos Augusto. Hoje tem. Super dica para você, suco Desfrute. 20 sabores, cada um mais delicioso do que o outro. E agora o melhor, saborear Desfrute. Que delícia!
E a gente recebe visitante de fora de Belo Horizonte, de Porto Alegre, Christian Cioba. Está gostando da exposição? Estou conhecendo agora, eu gosto bastante de futebol. Já me perguntaram na entrada se sou cruzeirista ou atleticano. Como sou de Porto Alegre, eu sou gremista e a maior parte da torcida do Grêmio torce pelo Cruzeiro aqui. E você falou cruzeirista, o cruzeirista é lá no sul, aqui é cruzeirense. Tá certo. Porque tem um Cruzeiro de Porto Alegre. Sim, corrigindo, então tá certo. Isso mesmo. Então estou conhecendo agora o museu, acho que vai ser bem bonito de ver assim. E lá em Porto Alegre vocês valorizam muito a tradição, a história, esse tipo de iniciativa é legal. E lá o que vocês têm feito para resgatar a história do futebol? O que eu conheço lá do Sul, tanto o Grêmio como o Inter tem o seu museu próprio. São lá, ao contrário daqui, cada um tem seu estádio. O Grêmio agora está inaugurando o estádio novo, o Internacional reformando dele. Então cada um tem seu próprio museu dentro da sua estrutura. E você já visitou os dois ou só o do Grêmio? Só o do Grêmio. É crime visitar o do Inter. Não, é brincadeira. Mas não visitei o do Inter ainda não. E o título, está acreditando? Você que está brigando contra a Fluminense ou Atlético? Não estou acreditando não, acho que o Fluminense vai ser campeão. O Atlético e o Grêmio vão disputar o segundo lugar. Beleza, muito agradecido. Valeu. E ao meu lado, Dona Terezinha de Jesus Cardoso. A senhora está gostando da exposição, Dona Terezinha? Achei a exposição muito bonita. Eu sou atleticana, minha família toda, mas eu tenho um bisneto que é cruzeirense. Como é que ele chama? Lucas. O que está sendo bom rever? Eu assistia muito jogos lá no Mineirão. A senhora foi na Independência também? Também. E estou com saudade de voltar a esses estádios, né? Que bom. Então a exposição está aprovada. Está. Obrigado, Dona Terezinha. Vamos girar que vem mais por aí. E aqui a gente faz uma volta ao passado e à infância. Futebol de botão, quem nunca jogou, quem nunca narrou uma partida de futebol de botão, a bola de meia, aqui o jogo de prego, você coloca uma moedinha. Esse aqui, quem não usou? Que chute, usei muito. E aqui os joguinhos de Mara, não sei se você jogou, eu joguei, telejogo. Você, pelo menos, ouviu falar deles. Ouvi falar e estou conhecendo aqui agora, que a minha época já era mais aquela do Atari, sabe? Mas claro que eu tentava um joguinho de futebol sempre. Mas de futebol, de botão, eu tentei, tá, galera? De grama, de quadra, eu não fui muito boa, não. Mas esse aqui eu até que ia bem, viu, Júlia? E aquele joguinho também eu gostava. Pimbolim, era legal. A gente não jogava nas máquinas eletrônicas, né, dos fliperamas, aí comprava esse aqui, era a solução econômica para enganar. Muito legal essa volta à infância. A gente vê coisas legais e aqui o futebol de botão, de acrílico, quem é apaixonado mesmo. Lá no Mineirinho, antigamente tinham os campeonatos onde ficava a sede dos praticantes de futebol de botão. Muito legal. E a gente aproveita para mandar um abração para o Arthur Moraes, nosso companheiro, que coleciona futebol de botão. Mas não joga, só coleciona. Ele não joga, mas ele prometeu que está deixando aí de herança. É herança mesmo, Arthur? Então, homenagem para o Arthur, esses jogos aqui de futebol de botão, Arthur. Eu também tenho os meus guardados até hoje. De vez em quando eu jogo. Ótimo. O Diogo Finelli, do Cruzeiro, também praticante, gosta muito. O Alberto Rodrigues também jogou muito futebol de botão e gosta também. Um abraço para todo mundo que gosta, porque hoje em dia isso não é muito comum mais. E o que não pode faltar também numa partida de futebol são os instrumentos musicais. Aqui da Charanga do Galo, a partir de 1960, começou a ganhar força. Tem aqui até a camisa da Charanga. Muito legal. Isso é animação pura do torcedor, seja americano, cruzeirense, atleticano. E aqui algumas fotos históricas. A gente vê aqui Dirceu Lopes dando entrevista, todo mundo do lado de fora do local acompanhando, Nelinho, Tele Santana. E você também, Edmara, tem uma faixa
que te agradou, encantou, marcou, interessantíssima. Qual é? Muito bacana a faixa para o Atlético, campeão brasileiro de 71, primeiro campeão nacional. E essa faixa foi dada exatamente por 3 veículos de comunicação. A Rádio Itatiaia, o Diário de Minas e a TV Vila Rica, que é hoje a TV Bandeirantes. Muito significativa essa faixa, né, Júnior? Claro, você na Bandeirantes, eu também participando com a Alé pelo Mundo e a Itatiaia, muito legal. E a gente tem aqui a revista Placar, uma revista histórica, mostrando ali a Zeinha da Bahia, que vestiu a camisa do Cruzeiro, e também falando ali sobre Libertadores de Mara. Guilherme, olha só, a última Libertadores que o Atlético disputou, ele que agora pode conseguir aí a vaga para a Libertadores no próximo ano, Guilherme, o homem forte do Galo para a Libertadores. Quem será o homem forte do Galo para a Libertadores se vier, hein, Júnior? Se ficar o Ronaldinho, não tem dúvida. E de Mara, aqui também é muito legal, olha só, a gente tem alguns equipamentos, equipamentos da Rádio Itatiaia, maleta gravadora, aqui uma maleta gravadora maior, microfones, rádio. E para quem não foi dessa época, eu fui como bancário, viu, Dimara? A máquina de datilografar. Hoje é o computador. Você chegou a usar dessa? Máquina de datilografar, claro, né? O computador demorou um pouquinho a chegar. E vou te contar que eu nunca consegui aprender mesmo. A gente sofria. Quando errava, era uma luta, viu, gente? Hoje no computador você corrige na maior facilidade. Mas eu peguei. E as redações ficaram mais silenciosas, eu diria. Também, com certeza. viu, muito bacana. E tem mais por aí, né, Júnior? Muito mais. Edmara, aqui é muito legal. É um verdadeiro túnel do tempo nas vozes daqueles que fizeram a história do nosso futebol, narradores, comentaristas, repórteres e também as imagens do futebol através de futebol de salão, campos de várzea, futebol profissional. Ficou muito bacana essa junção das narrações esportivas com o futebol praticado pelo torcedor. Vamos curtir um pouquinho? Vamos lá. Atenção, olho no olho, pé na bola, bateu! Marcou! Inverteu o ataque, olha o perigo, devolução é feita, voltou, rebote, o chute, passa direita, oi! As duas equipes são as mesmas para o segundo tempo. Agora é correria e é para quem tem preparo físico também. E no momento, todo o banco de reserva no aquecimento. Mas é um jogo muito igual. Faz um jogo seguro no seu sistema defensivo e vai tentando encontrar a fórmula de como entrar, penetrar, furar esse bloqueio defensivo. Vai romper a linha que divide o gramado e partiu pelo campo de ataque. Desarmado, ainda dá, lutou, brigou, ganhou a grande área, 2-3 em cima dele. Parou, prendeu, soltou, tenta infiltrar, levou, encarou, passou, acreditou. Para a chance, clareou, bateu. Golaço, 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 golaço. Pé direito, vai tocar a bola, está pelo círculo central, seu com a esquerda, ele se prepara, olha o gol do Dragão, que bola passada pelo meio, chute, gol, ela subiu e foi por cima da meta, pé direito na bola, escapuliu pelo lado esquerdo, o drible da vaca na grande área, cruzou para trás, de cabeça, barbante nele! Chute colocado, na trave, a bola beija a trave, volta, tá valendo, que susto, nossa senhora, tá doido, que é isso, foi na trave, vamos ficar ligado aí. Ele tem 3 jogadores que atuam pelo meio e que estão chamando a responsabilidade, quando ele chega, ele sabe aonde colocar a bola, tá faltando é o capricho do último passe. É falta. E valeu aí a pressão da torcida, agora o árbitro marcou falta, uns 5 minutos do segundo tempo, concentrado, cobrou, ergueu, a bola bateu, gol! Gostou, Dimara? Gostei.
sem dúvida nenhuma, um audiovisual imperdível. Até porque eu adorei essa exposição aqui de Numerosa. Então, vale o convite para que todo mundo venha. E quando estiver em Belo Horizonte também, a galera do interior, Museu Abílio Barreto, aqui na capital mineira. E a gente está encerrando o Olé com a voz de Enio Lima, da Rádio Itatiaia, para quem a gente manda um super abraço. Marcou! Tá aí, fechando com ele. Valeu, foi muito bom, Edmar, eu gostei. Legal, então a gente promete voltar no próximo sábado, às 10 da manhã, aqui na tela da Band. Tchau! Valeu, galera! Olé pelo mundo. Oferecimento Supermercados BH, onde o que é bom custa pouco. E Cappuccino Três Corações, 20 anos com você.